Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Muito bem-vindos à nossa série maravilhosa que está sendo fantástica. Hoje nós somos os anfitriões. Já vou me apresentando, eu sou o Pedro, sou jovem Sarados aqui da cidade de Osasco. Estou aqui com a minha esposa linda e bela. Eu sou a Juliana, né? Nós participamos do grupo, né, da missão desde 2009, a gente se conheceu aqui, né? Só para contextualizar um pouco vocês, para quem não nos conhece. Nós estamos juntos há 9 anos e casados há 4 anos e meio. Isso, casados há 4 anos e meio. Vocês estão ouvindo a gente bem? Vão informando aí, por favor. Nós temos duas meninas. 3, né? Três meninas. Tem uma no paninho aqui, que é a Maitê. E a gente tem também a Rebeca e a Cecília. Rebeca e Cecília estão dormindo. Então, elas dormiram às 8, como fazem todos os dias. Se a gente for surpreendido, é porque elas acordaram, mas não costumam. Brincadeira. Hoje a gente tem o auxílio aqui da nossa sogra em casa. Da Bom, sogra dele. da minha sogra, na verdade, da mãe da... Um pouco sobre a nossa série. A gente fala aí da sexualidade no nosso estado de vida, né? Ela começou com o Dan e a Gabi na semana passada, falando do estilo de vida segundo a teologia do corpo. Maravilhosa. Opa, o convidado já está aí, que bom. Depois disso a gente teve a Lê, o Clau, a Jana, a André, o Thiago, uma galera falou sobre o tempo de espera sarado. Então, quem ainda está esperando, né, amor? E a Lê trouxe na última quarta, ela falou sobre o altar da idolatria sexual, foi pelo YouTube, foi fantástico, uma experiência maravilhosa. E a gente hoje tem um desafio que é falar sobre a sexualidade em equilíbrio. Na verdade, como a gente já comentou, né, a gente é só o anfitrião, que hoje o nosso convidado é muito especial mesmo, é um ginecologista, né, do Rio de Janeiro, a gente já vai chamar ele aqui para entrar. Ele fala, obviamente, né, sobre a saúde da mulher, enfim. Só que ele também traz essa questão da dignidade do sexo, né, que é muito lindo, é maravilhoso, né, dentro da missão, da vocação dele. Então hoje ele vai falar um pouquinho aqui pra gente. Já vamos procurar ele aqui? Vamos. E eu posso contar como que eu conheci o Dr. Felipe? Calma aí. Do lado do aviãozinho, né? Ah, sim. Isso. Obrigado. Ali ele, já tá ali. Embaixo da sua. Boa. Bom, tá dia na casa da minha mãe e eu recebi uma mensagem no WhatsApp. Fala, Ei. doutor, tudo bem? Boa noite. Tô aqui na correria, gente. Imagina. Eu saí do plantão e vim direto pra cá. E justamente hoje que eu precisava chegar na hora, o negócio degringolou lá e eu vim super correndo. Eu tô aqui ajeitando aí do canto. Mas Tranquilo, doutor. Espero que a gente não tenha mais a ver com isso. Mas eu tava falando como é que eu conheci, né? Eu tava na casa da minha mãe um dia e a Ju me mandou um print do WhatsApp falando que a gente tinha aí um encontro à noite. Eu falei, mano, pandemia, a gente vai ter encontro à noite. E era um print da live Sexo Sem Sofrimento. Sem sofrência, eu já fiquei, meu Deus do céu, será que o negócio em casa tá ruim? O que tá acontecendo? E confesso que eu fiquei meio desconfiado, mas depois que eu participei dos 3 dias, foram fantásticos. Depois disso, a gente comprou o curso, então acho que não tem nada que não possa ser muito melhor. E posso falar, doutor, que começando com o testemunho, eu acho que abriu muito para a gente as portas para entrarmos em alguns assuntos, conversarmos mais e aumentar a nossa intimidade. Então, tem aqui 2 admiradores. Hoje o nosso papel aqui é de coadjuvante, o senhor é quem vai falar. E eu queria que começasse se apresentando aí para a galera que ainda não te conhece. Não sei se é a nossa conexão. Um pouquinho aqui problemas técnicos. Mas, bom, de qualquer forma, enquanto a gente vai conseguindo organizar aqui, não deixe de compartilhar esse vídeo, chama todo mundo,
né? Manda, clica ali no aviãozinho, manda para a galera, para todo mundo poder estar junto e não perder esse momento especial. Todo mundo está super afiado no tema, quer participar, acho que o Dr. Caio eu vou chamar aqui novamente. Então, se é bom para você, com certeza é bom para outras pessoas também. Compartilhe com elas, para que elas possam ouvir mais sobre tudo que o doutor tem para nos falar. Eu tenho uma série de perguntas aqui já, alguns temas que a gente vai poder abordar. O que mais que a gente pode começar falando aqui, amor, enquanto o doutor se arruma ali na conexão? Estão perguntando se a live vai ficar salva sim. Né, esse tipo de conteúdo a gente precisa compartilhar ao máximo, né, para a gente poder evangelizar dessa forma também. Então, vai ficar salvo, mas não deixe de enviar para as pessoas para elas poderem participar. É isso, todas as demais também estão salvas, então tem um histórico lá, desde a primeira. Você pode acompanhar, então acho que todas foram muito fantásticas e tá tudo lá, tem um histórico bacana. Teve live que não coube em 1 hora. Voltou. Voltei. Caí, mas voltei. Gente, o negócio deu uma ziquezira aqui, maluco. Nem sei o que foi. Acontece, quem faz, doutor? É que o negócio vai ser bom. Verdade. Mas eu falava, doutor, eu pedia para o senhor se apresentar aí para a galera que ainda não te conhece. Eu posso dizer que bastante sarados conhece o senhor. Muita gente te acompanhando, sim. Já desde, né, principalmente depois do desafio, muita gente que já participa da missão, principalmente os casais casados, os dois, a gente já começou a seguir, acompanhar e também a perceber os frutos. Graças a Deus. Eu fico muito feliz de verdade. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando nessa página. Tem um nome que é realmente... já explica toda a importância, né? A galera tá pedindo para fixar os comentários aqui, que eu tô com um olho no padre e outro na missa, né? Que a gente começa a olhar aqui os comentários, que é sexualidade em equilíbrio, gente, tá? Boa. Alguém comentou aí dá para vocês fixarem, é só apertar aí o comentário, dar uma segurada em cima e ele aparece a opção de fixar. Mas enfim, Boa. o nome dessa página já diz muito, né? Sobre a importância que ela tem. Jovens Sarados, para mim, é uma tirada incrível, porque se a gente quer transformar alguma coisa na nossa sociedade, é para eles que a gente tem que se virar, né, de alguma forma. Porque nós vivemos uma devastação em relação à visão da sexualidade individual e do casal também, em grande parte porque nós destruímos a visão que outrora nós tivemos sobre o que é a sexualidade, sobre o que é a vida conjugal, sobre o que é o valor das pessoas, o valor de um relacionamento, o valor da nossa palavra, do nosso compromisso. E se a gente quer, de fato, ver uma sociedade mais sadia do que aquela que nós vivemos, do que essa que nós vivemos hoje, a gente tem que pensar, de fato, em investir, em curar, de fato, o coração desses jovens que se perderam aí no meio dessa educação cruel que receberam sobre sua sexualidade nas últimas décadas, né? Para quem não me conhece, eu sou Felipe, ginecologista obstetra, com especialidade em medicina fetal, pasmem vocês, mas que acabou se tornando um grande entusiasta, um grande estudioso de saúde da mulher por iniciativa própria, por mais que eu tenha mais afinidade com obstetrícia. Essa demanda apareceu muito no meu coração por ser, de fato, católico, cristão e enxergar que essas mulheres chegavam no consultório com queixas que não se resolveriam com pílula, não se resolveriam com medicação, e que a gente precisaria, de fato, trazer de volta alguns valores que se perderam ao longo dos anos. E quando eu falo lá na página, né, o que intitula lá a minha página a descrição da minha bio, na verdade, é a saúde da mulher sob uma nova perspectiva. Porque eu acredito, de fato, que nós não estamos mais falando só de saúde do corpo, quando nós falamos em saúde das pessoas, né? Nós estamos falando em saúde da alma, essa saúde que mais se perdeu nos últimos tempos, porque a medicina avançou muito, mas nós regredimos na maneira como nós vemos a saúde da alma,
A própria espiritualidade do ser humano perdeu seu lugar para a grande maioria das pessoas, a ponto de que hoje ser taxado de uma pessoa religiosa é, às vezes, uma ofensa, né? E existem certos valores, certas experimentações, certas sensações que nós teremos na nossa vida que elas só são permitidas ao homem que tem, ao homem que eu digo ser humano, né? Que tem uma vivência espiritual, né? Então, a gente perdeu muito do prazer de viver, porque nós perdemos, muitas das pessoas perderam essa noção da alegria, do prazer, da completude na escala espiritual da nossa existência, né? E reduziram a sua vida a uma experiência meramente sensorial, corpórea e passageira, vã, né? Infrutífera na grande maioria das vezes. E esse tipo de vivência é uma experiência que faz com que as pessoas se coloquem na posição de objetos cada vez mais. E os objetos serão, cedo ou tarde, os objetos serão descartados, mas nós fomos criados para a eternidade. E é isso que faz com que, na grande maioria das vezes, as pessoas vivam insatisfeitas ou não se entendam, sintam que aquele vazio nada mais é do que essa existência espiritual deixando de ser preenchida, né? Pelo alimento espiritual que é a presença do próprio Deus, mas se manifesta através do amor, né? De um amor diferente desse amor interesse que a sociedade quer nos ensinar hoje em dia. Então nós precisamos tocar nessa ferida, remar contra a corrente de fato, e é por isso que nós estamos aqui para falar de sexualidade de uma maneira como provavelmente a maioria das pessoas que está aqui nunca ouviu, né? Esse é o grande desafio nosso nessa empreitada mais recente que eu arrumei lá na página e que tem rendido muito trabalho, tanto de convencimento quanto de desviar das pedradas que eu vou recebendo aí por ter assumido esse discurso que não é nada convencional. Eu imagino. Doutor, bom, falando um pouco da nossa realidade aqui dos Sarados, né? A gente tem, hoje, graças a Deus, a gente consegue atingir jovens que, na verdade, estão começando a adolescência. Acho que a gente talvez poderia começar por aí, né? No passado, a gente tinha um grupo, talvez, uma faixa etária até um pouco mais madura, né, amor? Com 25 anos, mas hoje, graças a Deus, a gente chega também ali, jovens com 16, 17 anos. E como que é, na sua visão, que a gente pode fazer para construir a sexualidade sadia já na adolescência? Sim. Existe um grande problema quando a gente está falando da educação dos adolescentes, que, na verdade, certos conceitos básicos que devem ser colocados na vida daquele adolescente já deveriam ter sido formados na infância, né? Uma construção de uma identidade vinculada ao sexo daquela criança da maneira mais sadia possível, né? Hoje em dia a educação desconstrói isso, né? Há um estímulo para desconstruir essa diferença entre os sexos e acabar com a pessoa, né? O indivíduo, né? E isso vai roubando a pessoa de si mesma já nesses primeiros anos de vida. Isso é cruel, realmente. E, ao mesmo tempo, muitas das coisas que vão ser fundamentais para a construção da sexualidade na adolescência, elas são ensinadas na infância. A pureza, ou cultivadas na infância. A pureza, o pudor, né, na dosagem adequada, o respeito, o carinho, o amor. E isso tem muito a ver com a criação de limites, né? Essa percepção que a criança vai tendo de que tudo posso, mas nem tudo me convém, da sua maneira, na sua maturidade, ela vai vir através do limite, de uma presença paterna e materna adequadas, né? Então, muitas vezes nós temos adolescentes que vieram de uma educação totalmente ausente, puramente biológica da escola. Então, elas aprenderam sobre genitália, mas elas não aprenderam sobre se guardar. Então, quando você aprende sobre o corpo humano, sem aprender a sua sacralidade, aquilo vira um objeto. Aquilo vira um mero conhecimento científico, sem nenhum interesse mais elevado por trás daquilo. Então, essas crianças já crescem com essa noção puramente técnica sobre a vivência da sua sexualidade. A outra coisa é que elas crescem muitas vezes sem esse limite, sem essa noção de respeito, e muitas vezes elas vêm de famílias devastadas. Nós não podemos nos esquecer que nós estamos vivendo hoje uma realidade cruel, que é a realidade da legitimação do divórcio. Eu não estou falando de direitos civis.
tá? Antes que venham me taxar aqui de machista, antiquado e conservador, eu não estou falando do direito civil do divórcio, mas eu estou dizendo do direito da legitimação moral do divórcio, que é pior do que a legitimação civil, digamos assim. Essa legitimação do divórcio construiu dentro do ambiente familiar a referência paterna e a referência materna de muitos desses adolescentes que nos assistem hoje como uma referência fraca. Por quê? São pais, muitas vezes, que vivem uma realidade de violência, de abandono, de uma fragilidade emocional, de pessoas que vivem um contrato dentro de casa. Porque sabem que existe o recurso simples e fácil de ser alcançado hoje em dia, que é o divórcio. E isso gera um relacionamento extremamente fragilizado. Porque quando você conta que dá para voltar atrás, isso será sempre um convite para que tudo seja demais, nada seja tolerado. Então, todas as provações do relacionamento são demais, todas as dificuldades do lar são demais, todos os defeitos são difíceis de serem tolerados, as dificuldades são difíceis de serem toleradas, de serem superadas, porque sempre existe a possibilidade da fuga. E nisso se perde a noção de respeito, de cuidado, de compromisso, de fidelidade, de cumplicidade. E ainda que não exista propriamente um ambiente evidentemente nocivo de uma violência física doméstica, de homem que bate em mulher, que desrespeita a mulher, de falta de fidelidade, de violência moral contra as crianças, ainda que não exista esse ambiente, na grande maioria das vezes existe um ambiente de fragilidade familiar muito forte, por uma presença paterna e materna que não são referências, de fato. Por quê? Uma criança aprende a respeitar as mulheres quando vê o seu pai respeitando a sua mãe. Ele não precisa necessariamente agredir a sua mãe para tirar da cabeça da criança essa ideia. Mas se ele não tiver com essa mãe carinho, admiração, se essa mãe não for para esse marido, refúgio, carinho, cuidado, a criança não entende isso. Se a criança não tiver uma mãe presente, que tem aquela figura acolhedora sobre os demais na sua casa, ela perde esse encanto pela presença feminina. E tudo isso vai gerando, né, uma criação cada vez mais impessoal dessas crianças. E são essas crianças que vivem adolescentes, elas não viram adolescentes de uma hora para outra. Elas passam por 10, 15 anos de criação. Nenhum adolescente nasce adolescente. Ele vem de uma infância muitas vezes já conturbada e ele toma consciência disso tudo na adolescência. E ele começa a perceber a sua existência de uma maneira mais proeminente na adolescência. Só que ele veio de uma formação completamente apodrecida ali. E hoje, ainda mais dentro de uma realidade de uma educação totalmente técnica e restrita às instituições de ensino. Ou seja, a educação hoje em dia não é mais familiar. A educação ela é institucionalizada nas escolas e os valores não são ensinados nas escolas. Eu sei porque eu fiz escola, vocês dois fizeram escola, vocês sabem que não tem aula sobre cidadania na escola. Não tem aula sobre valor familiar na escola. A gente nunca tratou desse tema. A gente polemiza tudo, problematiza tudo do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista do coletivo, que é essa praga do coletivo que se estabeleceu hoje em dia, que mata a pessoa para que ela seja uma ideia e não seja ela mesma. Então esses adolescentes estão assim, desfigurados, violentados, ensinados pela escola, num ensino totalmente fora da preocupação com a formação de caráter, com a formação do intelecto em si, com a formação da espiritualidade em si, com uma formação totalmente técnica. Nesse ambiente cruel, esses adolescentes são ensinados pelo mundo. Só que o mundo não está nem aí. O mundo não está nem aí para você. Os seus pais, na grande maioria das vezes, eles querem te guardar, te proteger, te amar. E se você se perder, eles se perdem junto. O mundo quer te devorar, quer te usar, né? Ele quer só mais um para compor o elenco. A grande maioria das pessoas que a gente vê aí fora hoje são pessoas fracas que só querem mais uma, tão perdida quanto elas, para que elas se acomodem e legitimem o seu erro pela repetição dos outros. Então, são pessoas que estão propagando a destruição, ao invés de serem pessoas que querem crescer junto. Elas querem se acomodar todas juntas para legitimar o seu pensamento pelo igual, e não por se preocuparem em encontrar a verdade. Percebe? Isso é muito nocivo.
É um bando de gente querendo pensar igual para se convencer de que aquilo é o bom. E não gente discutindo e se testando e se provando com ideias diferentes. E isso cria adolescentes extremamente vulneráveis. Nesse campo também se constrói a sexualidade. E aí a sua sexualidade passa a ser afirmada também pelo que é comum, pelo que é igual. E o que é igual na nossa adolescência hoje em dia? Vulgarização, obscenidade e banalização do sexo. Nesse caminho, nesse ambiente, a pornografia cresce fácil. Nesse ambiente, a masturbação cresce fácil. E encontra o seu sentido. Facilmente. Porque é um prazer, tudo isso é um prazer, mas as pessoas se esquecem de que esse prazer é o vício. Não é uma realização pessoal. É saciar uma vontade, né? É matar a vontade. Como você mata a sede, como você mata a sua fome, você mata também a sua vontade de ter prazer. Como quem come um chocolate, come uma pizza. E isso já vai desvirtuando na cabeça do adolescente a ideia de que sexo não é vontade. Sexo é um espectro do seu amor, da manifestação do amor. É por isso que o desafio do Sexo Sem Sofrência, que vocês assistiram, a primeira aula não foi sobre sexo, foi sobre amor, porque você não pode pular essa etapa. Mas na escola eles pulam. Quando você fala de biologia do corpo humano, você aprende sobre pênis, vagina, óvulo, espermatozoide e gravidez. DST. Ponto. Beleza, esse ensino técnico é importante. Mas se você não fala sobre amor, respeito, cuidado, fidelidade, eternidade, isso perde o sentido. E você transa, você se masturba ou assiste pornografia pelo hoje. Você não pensa no amanhã. E isso vai criando jovens que vão se alimentando de sentimentos cada vez mais imediatistas. E isso é natural do jovem, que ele quer tudo a todo tempo. Então, se você oferece um caminho mais fácil e um mais difícil, sem mostrar a beleza do mais difícil e a morte escondida por trás do mais fácil, ele vai sempre escolher o mais fácil, porque ele quer sempre se provar, ele quer sempre chegar ali mais fácil, né? Então, se existe alguma coisa que pode salvar os jovens, né, os adolescentes, na construção da sua sexualidade, é incutir ali o ambiente adequado para que a sexualidade possa crescer, para que ela possa florescer. E o jovem, ele não pode ser privado desse papo de sexualidade, mas ele deve ser ensinado no ambiente adequado da família, no ambiente adequado da igreja, no ambiente adequado de uma comunidade saudável, seja ela família ou a própria comunidade espiritual ali daquela pessoa. Então, se você tira o pano de fundo do amor, o sexo ele se torna um ato só, imediato, né? Uma vontade passageira que é saciada, que não transcende, que não te permite vislumbrar uma eternidade naquilo ali. E aí a coisa se torna totalmente superficial, e aí você vê jovens escravos das suas próprias paixões. Isso não é liberdade, isso é chamado de liberdade hoje. Mas se escravizar pela sua própria paixão, nada mais é, né, se submeter às suas vontades mais passageiras, ser refém das suas paixões, nada mais é do que viver uma escravidão. E escravidão é totalmente o oposto de liberdade. E esses adolescentes crescem sem saber disso. Crescem se experimentando de uma maneira inconsequente, sem saber os seus limites e entendendo que isso tudo é bom. O limite que faltou na infância aparece também na adolescência, mas a falta de limite na criança faz ela bater o joelho e se ralar. A falta de limite na adolescência faz o jovem se matar aos poucos, porque as consequências dos seus atos já ficam mais veladas, escondidas do pai e da mãe. As feridas na alma que se constroem por uma pornografia e masturbação, por exemplo, uma sexualidade desenfreada, seja num relacionamento nocivo que se constrói, essas consequências elas são na alma mais do que no corpo. Porque o vício da sexualidade desenfreada, ele acontece entre quatro paredes, na individualidade do jovem, na grande maioria das vezes. Então não é uma coisa que o pai e a mãe muitas vezes vão se ligar. Ou sabem que o adolescente vive aquela realidade, mas não sentam para conversar. Porque perderam essa capacidade. Perderam a comunicação com os seus filhos, desde lá da infância. E não sabem mais retomar esse diálogo. E esse adolescente vai sendo criado como um gado, solto no pasto mesmo. E o gado solto no pasto, quando ele vê uma fêmea no cio, ele vai atrás.
E ele vira refém daquela vontade, porque o objetivo do touro, do boi lá, é se procriar. E o da vaca é saciar esse instinto e também perpetuar a espécie. Agora veja, quando nós temos seres humanos criados para uma realidade espiritual, vivendo como animais, eles estão negando a própria essência, vivendo um vazio existencial que eles ainda não sabem, que vai aparecer lá na vida adulta. Quando ele começar a se questionar sobre essas coisas e quando ele começar a aprofundar as suas demandas, ele vai ver que ele não sabe viver de outro jeito. E aí nós temos mulheres erotizadas sendo colocadas na vitrine, homens vivendo no cio, verdadeiramente, atrás dessas mulheres. E quando não existe essa conexão entre os dois, cada um quer se resolver sozinho. E isso é um estímulo para o egoísmo, é um estímulo para uma sociedade perversa, é estímulo para uma depravação da construção da sexualidade. A grande maioria dos jovens hoje se satisfaz sozinho e não a dois. Qual é a consequência imediata disso? É o que vocês viram no desafio Sexo Sem Sofrência. Casais que não se falam. Casais que não sabem se satisfazer. Casais que não sabem o que o outro gosta. Porque se acostumaram a ouvir a própria voz o tempo todo. Qual é a única coisa que nos ensina que nós precisamos dar ouvido ao outro mais do que a nós mesmos? É o amor, que amar é servir. Só serve quem tem consciência de que aquele irmão que está ao teu lado precisa tanto quanto você. Né? Então, o adolescente precisa construir a ideia da eternidade. Ele precisa construir a ideia da morte, porque a eternidade ela só faz sentido também com a morte. Né? E a morte é o limite maior do ser humano. Então, tudo isso precisa ser colocado na cabeça do adolescente. Ele precisa aprender sobre sexualidade não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista sobrenatural. Que é nesse pano de fundo do sobrenatural que o sexo encontra o seu lugar e se realiza plenamente. E esse ambiente do sobrenatural não existe sem o compromisso e sem o sagrado. Eu tenho pena de uma pessoa que vive uma vida sexual sem consciência do sagrado, porque ela experimenta as sensações neurosensoriais mais evidentes muitas vezes. É fácil uma pessoa que não tem a noção do sagrado ter prazer no sexo. E eu assumo, os casais católicos que constroem limites na sua vida sexual, eles têm muito mais dificuldade de ter prazer. Mas quando eles atingem, eles transcendem. E essa experimentação do céu, esse vislumbrar o amor de Deus na vida conjugal, isso transforma a sensação do prazer numa coisa elevada a um nível que a grande maioria da população jamais terá e vai achar que aquela mediocridade sexual que elas vivem é o melhor. Fantástico. Nossa. Uau. Mas eu acho sim, doutor, que o que o senhor fala é muito linkado com a nossa realidade, né? A gente deriva um pouco ali do livro do Padre Léo, Jovens Sarados. Ele fala dessa realidade de vivência light, que embora o Padre Léo tenha escrito há 15, 20 anos, essa realidade de escolher sempre pelo mais fácil, né? Famílias que não querem encarar a realidade, jovens que não querem... Então, acho que diz demais da gente. Agora, doutor, a gente tem também uma realidade aqui de que a gente apresenta, né, o Cristo como ele é, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que transforma a nossa vida para a qual nós vivemos. E muitos jovens que se encontram nessa realidade de promiscuidade, de vida totalmente desregrada, de sexo desequilibrado, ele quer viver, ele entende, porque o próprio Deus, o próprio Cristo convence. O que o senhor acha que são passos fundamentais para esse jovem que quer mudar de vida? Ele teve experiências que não foram bacanas, tem aquilo na sua história, tem essas marcas, mas ele também tem o compromisso de mudar de vida. O que são aí pontos que o senhor entende que são fundamentais para que ele consiga seguir? Sim. Primeiro, antes de dar dicas práticas para que isso aconteça, né, eu acho que é importante a gente trazer valores que são fundamentais para que uma pessoa possa acreditar na sua cura, né? E aí, quem tem uma vida espiritual bem trabalhada vai estar a anos-luz na frente de quem não tem. Mais uma vez, é impossível falar de uma realização pessoal sem falar do sagrado, né? Porque quem tem noção, quem tem plena certeza da existência de Deus, isso é inquestionável, né? É triste discutir com um ateu porque ele vive sem perspectiva, né? Ele vive esperando a morte chegar, porque ele não acredita que existe nada além disso.
Então, quando a gente vive acreditando que existe algo além, que existe uma misericórdia inesgotável que nos abraça e que lá naquele fim, aquele corpo chagado, aquela alma cansada, ela será abraçada e elevada a um nível de felicidade e realização impensáveis para nós aqui, hoje, apenas quando a gente tem plena certeza disso, acredita nisso, tem fé nisso, apenas esse olhar de fé é que alimenta a nossa esperança. Então, se a gente não tem esperança, a gente já morreu. E aí a gente não vê motivo em mudar. É por isso que uma pessoa que não tem a espiritualidade se entrega aos vícios muito mais fácil, porque ela não vê sentido em mudar. Porque para ela, a vida já acabou. Antes mesmo dela ser viciada em qualquer coisa, a vida já acabou. Então, não tem por que vencer o vício. Você vai vencer o vício para quê? Se tudo vai acabar um dia e nada resistirá. Então, quando o jovem tem essa noção da fé bem solidificada, a luta começa a fazer sentido. Então, existe... Eu não tenho muita certeza aqui agora, tá? Mas, se eu não me engano, no próprio Yucat existe uma citação de São Tomás de Aquino. Eu não tenho certeza. Posso estar errando agora a citação. Mas eu sei que a mensagem é de um santo e é sobre isso. De que existe um erro muito clássico que os jovens cometem. Que é, por viver essa vida, esse momento, essa fase de provações, o jovem está constantemente errando, né? E é assim que ele constrói o caráter dele, é assim que ele amadurece. Óbvio, todos nós passamos por isso. E um erro muito comum entre os jovens é que, pelo seu excesso de erro, em algum momento ele começa a acreditar que ele não é mais digno da misericórdia. E não existe pecado maior do que esse. Por quê? Encarar que você não é digno da misericórdia de Deus é pôr um limite à própria misericórdia de Deus. E isso é a própria morte em vida. Porque se já acabou, se a sua história já acabou aqui e não tem mais saída, então para que viver? É isso que leva muitas pessoas ao desespero, né? Então, o alimento da esperança é a plena consciência prática de que Deus nos deu um remédio infalível para vencer todos os medos, os vícios, os erros, as falhas, os pecados em geral. Esse remédio se chama amanhã. Sempre haverá uma nova oportunidade. É por isso que o dia começa e termina, e começa de novo. Porque cada vez que o sol se põe, é uma oportunidade de você se preparar novamente para recomeçar, né? Cada batida do teu coração é Deus falando, eu te amo. Cada segundo que se passa é Deus abrindo novamente a eternidade para você. O que é um segundo diante da eternidade? É um novo começo, né? Então, se ao invés de nós enxergarmos em cada erro, em cada derrota, mais uma derrota, e começarmos a enxergar em cada derrota mais uma oportunidade de redescobrir, de se reencontrar com Deus, ali haverá um ambiente adequado para que a esperança floresça em uma verdadeira salvação. Então, a mensagem que fica para esses jovens é que não desistam, né? Muitos jovens caem em desespero, primeiro, porque pensam que eles são os únicos que passam por isso. A pornografia e a masturbação, a sexualidade desenfreada, os casais que vivem fora da castidade, isso é uma epidemia, é uma pandemia. Mais do que qualquer vírus que possa matar a alma, né? A nossa luta não é contra aqueles que ferem o corpo, mas é contra aqueles que ferem a alma. Isso está escrito claramente, as pessoas se esquecem disso. A gente tem um monte de gente com medo de morrer de coronavírus hoje em dia, mas a gente não tem medo de morrer em vão. Isso é a pior das mortes, porque o coronavírus não vai tirar a alma de ninguém, mas os nossos vícios poderão matar a nossa alma. E é por isso que a gente valoriza tanto os bebês e defende a vida deles, ainda que sejam bebês que não vão sobreviver muito tempo. É por isso que a gente acredita que o aborto não é a saída. Mas ele só vai viver por horas. Essas horas salvam. Essas horas transformam. A experimentação do amor não é uma condição temporal. Ela não é intensificada pelo tempo que passa, né? Muitas pessoas vivem experiências arrebatadoras com Deus em segundos. São segundos de conversão, né? Nas suas últimas horas de morte.
elas conseguem vislumbrar a eternidade e perceber que, de repente, 80 anos de vida não fizeram sentido e se convertem para suas últimas horas de vida. E tem um monte de jovem aqui nos assistindo achando que já acabou para eles. E a gente não pode acreditar nisso. A gente não pode perder esse olhar na eternidade e saber que a misericórdia de Deus é infinita e que com fé, esperança e amor, ninguém vai ficar para trás. O inferno, gente, é para quem desiste, não é para quem errou o suficiente. Não pensem que na entrada lá das portas do céu vai ter São Pedro ticando cada um dos seus erros e que a partir de um determinado momento que você completou aquele número de pontos na sua carteira, você não entra mais. A misericórdia é infinita e ela existirá para todos. E nós temos a intercessão da Virgem Maria, que é graça maior do que essa, do que uma mulher que viveu para velar pelos seus, né? Que é a nossa mãe incansável. Todos nós temos uma experiência com uma mãe, se não for biológica, uma mãe espiritual. Uma mãe que excede, né? Infinitamente, né? Que não se compara de maneira alguma à Virgem Maria e que nunca se cansou de se doar e que viveu noites e noites a fio, acordada e exausta, mas que nunca desistiu de interceder por nós, quanto mais a Virgem Maria, que é a serva perfeita. Se você experimenta em vida hoje, jovem que está nos assistindo, se teve a experiência de um pai e de uma mãe que nunca desistiu de você e que são extremamente falhos e vulneráveis, quanto mais a Virgem Maria, essa intercessão incansável que não te deixará para trás e que não vai te perguntar o quanto você errou na tua vida até aqui. Não vai haver essa pergunta, né? A nossa cruz, ela só vai acabar no momento da nossa morte. Então não ache que um dia você vai acordar curado dos seus vícios do dia para a noite. Isso será uma luta diária. Pergunte aos santos. Lutaram até o fim da sua vida. Eles não eram pessoas impassíveis de erro. Eles morreram errando também, mas morreram sem desistir. Aquela história que a gente tanto fala, que o santo é o pecador que não desiste e não internaliza isso para nós. Né? Nós somos esses candidatos a santos. No dia de todos os santos, na missa, nós celebramos a nossa esperança de sermos parte dessa igreja triunfante. E a gente esquece disso. Dessa possibilidade de amor infinito para essa juventude que precisa arregaçar as mangas e começar a trabalhar na esperança da salvação. Quais são as dicas práticas que eu deixo para esses adolescentes que vivem uma sexualidade desenfreada? Nunca deixe de contar com o dia de amanhã. Mas não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E não transforme a sua superação numa meta numérica. Exemplos práticos. Eu estou há tantos meses sem transar com a minha namorada. Eu estou há tantos meses sem ver pornografia. Essa meta não é numérica. Deus não vai botar dias com e dias sem erro na balança e ver se você valeu a pena ou não. A misericórdia de Deus sempre fará a balança pesar para o lado da graça. Como diz São Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pronto, está explicado aí. Não está perdido para você. Então, não desista. E mais, se eu puder te dar a dica mais preciosa de todas você não conseguirá chegar nas grandes aspirações dos santos de uma vida santa se você não passar pelas pequenas. Quais são as pequenas? Jejum, oração e esmola. Não tem mistério. Se você quer vencer os grandes vícios da sua vida, não deixe de exercitar essas 3 coisas. Mas o que tem a ver o conversar com Deus com parar de cometer os mesmos erros de sempre? Se você começa a conversar mais com Deus, você sente mais a presença dele. Então você vai ter mais percepção de que naquele momento de erro ele está ali te olhando. Existe um grande erro das pessoas quando vão cometer erros relacionados à sexualidade, que é fechar a porta, fechar a janela, apagar a luz e achar que ninguém está vendo. De que aquilo ali está invisível aos olhos de quem realmente vai determinar o seu futuro. Esses pecados, eles acontecem no escuro da alma. Mas Deus sonda todas as coisas. Então, quando você tem essa vida de oração plena, você percebe Deus do teu lado mais vezes. Você segura na mão dele mais vezes. Quando você exercita uma vida de jejum, eu estou falando jejum de verdade. De verdade. Estou falando não comer carne. Eu estou falando passar fome. Estou falando passar fome e ficar doente.
Estou falando fazer o grande sacrifício que você vai ver que não te mata, de escolher um dia da sua semana para pular uma refeição. O estômago vai doer. É óbvio que não é para você passar mal e ir para o hospital, mas dentro dos limites da sua privação, trabalhar a sua vontade. Trabalhar, por exemplo, quer ver uma coisa? Tomar café amargo. Parece frescura, mas não é. Bebe um copo de café amargo. Escolhe, a partir de agora, eu vou provar do amargor da vida. Porque o açúcar que a gente quer colocar no café todos os dias para se livrar do amargo do café é o mesmo açúcar que a gente quer colocar na nossa vida espiritual para se livrar do sofrimento. Então, muitas vezes, quando a gente se força a experimentar uma coisa que a gente não gosta, a gente está adestrando o nosso espírito a suportar o sofrimento com sentido. E sabendo que a gente não morre disso. Então, comece a abdicar das coisas pequenas, para que você fortaleça o seu espírito e perceba que o domínio das suas paixões te fará forte. Esse domínio da tua paixão agora, que você está adolescente aí, ou jovem, sem grandes compromissos matrimoniais, é a mesma força que você vai ter que usar para não olhar para a mulher do vizinho. Se você não aprendeu na sua adolescência a não olhar pornografia na internet, se você não aprendeu na sua adolescência a respeitar a namorada do teu amigo, a parar de falar das mulheres como se elas fossem um pedaço de carne expostos no açougue, você não vai, como adulto no seu ambiente de trabalho, conseguir se privar de falar da sua colega de trabalho com aquele olhar de luxúria, de falta de respeito. Então, não se furte desses pequenos avanços. Você não vai chegar numa vida espiritual verdadeiramente elevada se você não passar pelos pequenos jejuns do dia a dia. Pai Nosso, Ave Maria, oração do Espírito Santo, anjo da guarda, parar para rezar. Se você tem no seu caminho uma igreja até o seu trabalho, sai mais cedo e passa na igreja para rezar. Eu digo a vocês de cadeira, de que isso me faz falta, porque eu moro dentro de um condomínio que tem uma igreja aqui dentro e eu não paro para fazer isso. E aí agora, na pandemia, que ninguém pode ir na igreja, a gente fica sentindo falta. Eu tinha ela todo dia e não ia. Agora na pandemia eu quero. Aí Deus olha para mim e fala, né? Quando tu tinha, eu não quis. Agora que está na pior, vem me procurar. É claro que ele vai te receber, mas você não precisa passar pela dor para aprender o valor de estar na presença de Deus. Sai 15 minutinhos antes de casa, só entra no sacrário, olha para o Santíssimo e fala, eu estou aqui contigo, não me abandona. Fica conosco, Senhor. São pequenas atitudes que fortalecem o espírito. E a esmola eu não preciso nem falar. Se você não é capaz de se desprender de uma nota de 10 reais na sua carteira, você não vai se desprender de vício nenhum da tua vida. E as justificativas são várias. Eu não vou dar dinheiro para o mendigo que ele vai comprar bebida. Dane-se. Não é você que tem que resolver. Você não gosta de beber. Por que o mendigo não pode beber? Ah, porque ele vai comprar hambúrguer do McDonald's ao invés de comprar um saco de arroz para alimentar a família dele. Você não come hambúrguer do McDonald's também, podendo alimentar um monte de família com um saco de arroz e feijão que você compraria com dinheiro do McDonald's? Por que você que tem sobrando não dá mais? E o mendigo que não tem sobrando vai ter a única oportunidade da vida dele de comer no McDonald's, por que ele não pode comer no McDonald's também? A gente se põe numa posição de juiz e não quer dar o dinheiro, fica arrumando desculpa para não abdicar do que é nosso. Só quem desapega do pouco vai desapegar do muito. E qual é esse muito que eu estou falando? É desapegar das suas vontades para fazer a vontade da tua esposa. É desapegar das tuas vontades para viver uma sexualidade saudável e chegar no relacionamento do matrimônio sabendo que nem sempre no sexo vai ser o seu prazer em primeiro lugar. Quem não desapega das pequenas coisas não sabe viver um matrimônio santo. Porque não sabe fazer a vontade do outro, não sabe servir, é sempre o eu na frente. Então, se você não desapega das pequenas coisas da vida, você não vai desapegar das suas vontades para servir a tua esposa ou ao teu esposo. E aí o casamento não vai funcionar. Então são essas 3 dicas, jejum, oração e esmola, e saber que tem sempre o dia de amanhã, não adiando para amanhã o que você pode fazer hoje. Perfeito, doutor. Sensacional. Doutor, agora eu vou falar de uma preocupação. Eu falava com a Ju, acho que é uma preocupação minha, mas eu acho que é uma preocupação nossa como Jovem Sarado. A gente, da igreja como um todo, né? Verdade. A gente está falando de sexualidade equilibrada. A gente falou aqui de um lado dela, desse desequilíbrio, mas eu queria que o senhor comentasse também dos efeitos danosos que pode uma sexualidade voltada ao puritanismo causar na gente. Eu
Eu lembro de um livro, acho que do Christopher West, que ele fala do fundador da Playboy, que ele vinha de uma família puritana e que em um determinado momento ele falou que ele queria ter a mãe dele abraçando, a mãe dele beijando, e ele não tinha aquilo na casa dele. E aí ele acabou inventando uma coisa que foi, na verdade, para um outro lado. Então, como que o senhor vê esse puritanismo, como que ele pode afetar os casais, a nossa vida como um todo? Sim, aqui a gente tem que ter uma postura, um cuidado muito grande para quando a gente vai falar sobre esse puritanismo, porque existe uma tendência a taxarem as posições da igreja como castradoras, e a posição da igreja jamais foi castradora. Pergunte aos grandes santos místicos da história da nossa igreja. Fale. Se o senhor me permite, o padre, né, o padre Edmilson, que é o nosso idealizador, ele utiliza uma frase que é até dura, mas é muito verdade, que ele diz que a gente é casto, mas a gente não é castrado. Porque a gente quer viver a castidade pura, mas a gente não quer viver o negócio trancado, não é isso, né? Jamais. Existe uma diferença básica entre o que as pessoas pensam da igreja e o que ela faz. As pessoas querem usar a igreja como castradora para uma justificativa para fugir dela, para atender suas vontades mais egoístas, né? Mas a igreja jamais foi castradora. A igreja foi libertadora, no sentido de dar o pleno sentido do sexo e carregá-lo de responsabilidade e sentido. Jamais houve uma proibição de sexo. Jamais. Mas houve uma plena consciência de qual é o lugar onde ele se realiza. E isso, dentro da consciência de uma pessoa plenamente caridosa, para bom entendedor, meia palavra basta. Se existe um ambiente adequado no qual ele se realiza, existe um ambiente fora desse no qual ele não é propício. Essa é a posição da igreja. Ponto. E no qual ele vai te matar. Ponto. Nunca numa posição de isso é feio, isso é sujo, isso é impuro, isso é indigno. Não. Sempre foi uma posição de que vocês estão colocando a sexualidade de vocês no lugar errado. Aí que vem o puritanismo. De pegar esse discurso e calar, né, o discurso sobre sexo dentro do ambiente da igreja. De criminalizar, né, a vivência da sexualidade desenfreada ao extremo, a ponto de silenciar isso na vida dos jovens. É o jovem... Isso gera aquele efeito colateral do jovem que se reprime o tempo todo. Que não consegue se abrir, que não consegue falar disso numa confissão, que não consegue conversar disso com os amigos, que não consegue conversar isso com a esposa, que não consegue falar sobre prazer dentro do relacionamento. São esses jovens que vão se reprimindo. Não é reprimir a vontade. Isso... Quando você dá um sentido de controle das paixões, reprimir as vontades é se engrandecer. Mas quando você reprime a vontade porque você está constantemente se chagando com uma coisa que tem a sua beleza, se colocado numa perspectiva certa, você está não só evitando o ato em si, mas evitando o entendimento do ato. E aí você chega com pessoas no casamento com uma sexualidade totalmente desconstruída. São pessoas que têm dificuldades enormes de viver a sexualidade porque tem muita dor na relação. São mulheres que têm vaginismo, que é uma doença em que a pessoa se contrai mesmo durante a relação sexual de tal forma que a penetração começa a ser dolorosa. São pessoas que não conseguem ter prazer, por mais que a relação não seja dolorosa, porque não conseguem associar aquele momento ao momento belo, né? Um momento de união, é sempre um momento de depravação. Em grande parte por causa dessa campanha, né, de pornografia, de masturbação, de vulgaridade do sexo, de encenação do sexo no ambiente da pornografia. As pessoas associam agora muito o sexo ao ambiente pornográfico. E aí constroem essa visão da performance sexual e quando se deparam com uma mulher ou com um homem de carne e osso na sua cama, na vida conjugal, fica aquela imagem. Aquelas experimentações são trazidas para ali. E aí, a vivência do sexo de anos e anos já está vinculada a essa visão do impuro. E aí são pessoas que estão totalmente bloqueadas disso. De se abrir a uma experiência sexual prazerosa dentro da vida conjugal. Então a gente não pode se omitir no discurso. E nem condenar o ato. Mas condenar o ato fora do seu lugar. Dando plena consciência. A gente não pode fugir desse assunto. É uma tristeza quando eu vejo
que esse assunto é deliberadamente pulado quando a gente está falando, ou falado naquela coisa água com açúcar, né? Aquele discursozinho barato de você tem que respeitar o seu corpo. Não é que é um discurso barato, mas é um discurso empobrecido. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Então você não pode fazer mal ao seu corpo porque ele é templo do Espírito Santo. Beleza, isso aí já é o básico. Mas daí vamos caminhar nesse assunto e botar o dedo na ferida, né? Então, isso é o discurso puritano. Nossa, que coisa feia que você está fazendo. Que coisa feia que você está fazendo. Que é isso, falar dessas coisas? Que absurdo. Eu não estou dizendo que é para falar palavrão, é para fazer piadinha sem graça, que não é para fazer piadinha humilhante com o outro, mas é para trazer a sexualidade para o debate com um olhar de beleza, de que o problema não é o sexo, mas o que nós estamos fazendo com ele. Quando a gente cria essa visão puritana do sexo, ela sai do ambiente da timidez e entra para o ambiente da vergonha. E percebam, controlar as suas vontades sexuais não é demonizar o sexo, porque o sexo não foi criado pelo demônio. Então, o sexo foi criado por Deus. E a união, a vida conjugal, prefigura de alguma forma a relação entre Deus e a sua igreja, a sua esposa igreja. Então, se esse algo, que é essa vida conjugal, prefigura essa relação do próprio Deus com o seu povo, não existe depravação nisso. Existe depravação em colocar ele fora do seu ambiente. E aí, quando a gente está, de fato, desvirtuando o ato sexual, tirando ele do seu ambiente adequado, isso gera vergonha. Porque o que é a vergonha? A vergonha é a sensação de que você está fazendo algo errado que merece ser escondido, que merece ser repreendido. O que é a timidez? A timidez é a consciência de que você está fazendo algo íntimo que não precisa ser exposto para ter sentido. A timidez do casal é algo lindo de se ver. Um casal que tem aquele certo pudor belo, medido, né, de viver aquela tensão sexual, aquela dificuldade de ir se liberando aos poucos e que vai respondendo aos pequenos encantos, aos pequenos elogios, às pequenas conquistas, aquelas mensagens subliminares, aquela linguagem verbal e não verbal da conquista que um casal tem ao longo do dia, para que tenha relação no final do dia, por exemplo, aquele jantar especial, aquele programa diferente, aquela roupa diferente que eles colocam, uma maquiagem, um perfume. Isso é aquela pequena timidez de não escancarar as coisas, de dar pequenos sinais de que você está se preparando para se abrir. E no próprio ato sexual em si, as pequenas carícias, essa conquista, essa chegada na intimidade do outro aos poucos, sem bater, botar o pé na porta, isso é aquela timidez, né? Aqueles casais que vão aprendendo juntos e vão se desinibindo juntos, né? Que vão vendo ali que, opa, isso aqui é legal, eu gosto e ele gosta, isso aqui é legal, eu fiz e ela gostou. Isso é o bonito da relação de construir. Agora, a vergonha é quando você se coloca numa posição tão humilhante e tão feia que você quer esconder. Que você tem vergonha de propor para a esposa ou para o esposo. E aí fica aquela coisa meio velada ali, você querendo uma coisa que você sabe que não é propriamente pura. Isso é a vergonha, né? Que vem do puritanismo e vem de tirar o sexo do seu ambiente saudável, que é o ambiente do amor, do serviço, né? O sexo, ele é a última e mais profunda instância da união de um casal, prefigurando ali a própria relação entre Deus e a sua igreja, né? Desse Cristo que serve a sua igreja, dessa igreja que é submissa ao seu Cristo. Ali, homem e mulher se tornam essa semelhança com essa relação de Deus e a sua igreja. Não existe nada mais bonito e mais santo, mais profundo do que isso. Se existe ali, se nesse lugar está o sentimento da vergonha, é porque alguma coisa está sendo feita ali que não está em imagem e semelhança com essa relação de Deus. E não é o problema não é do sexo, é a visão que o casal está tendo do sexo. Então, tem que ser resgatado essa visão de que o sexo não é para ser banalizado, mas também não é para ser escondido e afastado da nossa realidade do debate. A gente tem que aprender sobre biologia, aprender sobre como funciona o corpo e o ciclo sexual da mulher e do homem, saber quais são as coisas que dão prazer à mulher e ao homem, mas de uma maneira respeitosa. Não é ouvindo funk,
Não é ouvindo músicas obscenas ensinando coisas que as mulheres gostam dos níveis mais baixos, né, e degradantes possíveis. Né? É trazer o debate para o campo da beleza, mas não deixar de falar disso. Para não aprender dessa maneira cruel com os programas de humor, com esses filmes de Hollywood, em que tem várias mulheres empoderadas lá que adoram falar sobre empoderamento, sobre sexualidade, sobre violência contra a mulher. Mas quando recebem bem, adoram ser expostas como um pedaço de carne no filme sem roupa nenhuma. Né? Adoram se expor em Hollywood como verdadeiros pedaços de carne. Mas que, na vida real, não podem suportar isso. A gente tem que tirar o sexo desse campo da hipocrisia e trazer ele para o campo da realidade, da beleza da sexualidade, ser vivida dentro do seu ambiente adequado, que é o da vida conjugal, indissociavelmente. O sexo não foi construído para ser mais uma vontade a ser saciada, porque diferente de todas as outras, ele envolve uma segunda pessoa. Né? Então ele já diz ali a que veio. Ele tem consequências para o outro. Então você tem que estar muito consciente das suas atitudes para não magoar a outra pessoa. E isso faz dele ser essencialmente diferente dos outros prazeres que a gente tem na vida. Fantástico, né? Doutor, a gente está quase chegando aqui no nosso tempo. Nós temos alguns casais, eu queria que você mandasse um recado especial para aqueles que estão esperando, de noivos, que nesse tempo de pandemia tiveram que esperar um pouco mais. A espera deles foi provada um pouquinho mais. O que o senhor pode falar para eles para essa espera um pouquinho maior? Para fazer essa questão, né, da construção da intimidade como casal, né, da comunicação, isso antes e depois, enfim, né, durante o matrimônio. Eu falo um pouquinho pra gente sobre isso. Claro que assim, a mensagem que eu tenho de esperança para deixar para esses casais é de que nós não podemos evitar o sofrimento presente com esses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Mas nós podemos dar um significado diferente a isso. E são essas pessoas que vão ser recompensadas no futuro. Né? Existe sempre a possibilidade de desistir. Existe sempre a possibilidade de voltar atrás. Mas é isso que faz com que o nome dos santos que não desistiram sejam lembrados até hoje. Quantos anônimos poderiam ter sido santos e não foram? Né? A história do pequeno discípulo lá que falou para Jesus que observava todos os mandamentos, ele virou para o rapaz e falou: eu vejo que você observa todos os mandamentos, então larga tudo e me segue. E aí ele hesitou. E ele ficou para trás, ninguém sabe o nome dele, mas sabe-se o nome dos outros 12. Então essa é a sua chance de ter o seu nome escrito nas estrelas, como Jesus prometeu aos seus apóstolos, né? Aos seus seguidores. É seguir e não desistir. Né? Para quem tem os olhos na eternidade, alguns meses de quarentena são muito pouco. Né? Eu falava sobre isso há pouco tempo agora com a minha irmã, sobre decisões para o futuro. Né? Você só conseguirá controlar as suas paixões e só conseguirá conter essa resposta às suas vontades mais efêmeras se você olhar para a sua vida com um olhar de eternidade. Ninguém que olha para o amanhã, para o daqui a pouco, para o agora, conseguirá conter as suas vontades mais egoístas e passageiras. Então aproveitem esse momento para dar significado a essa vida e aparar as arestas, né? Consertar aquilo que é torto. Existe sempre alguma coisa para melhorar. E para que quando vocês cheguem à realidade do altar, de realizar aquela promessa eterna e indissociável, de que ela faça cada vez mais sentido no coração de vocês. Né? A dor é inevitável. O sofrimento é a opção. Né? Então, se nós não assumirmos a nossa cruz, nós não seremos iguais a Cristo na glória. Então, assumam a cruz de cada dia, com prazer e com alegria, porque não há outro caminho para a salvação. Se Deus, que é Deus, teve que descer na terra para te dar essa lição, não nos cabe contestar, mas seguir, sabendo que é isso que dá sentido às nossas vidas. Né? Quem passa pela vida ileso provavelmente não experimentou a Cristo e não experimentará a glória também. Perfeito, doutor. Eu queria agradecer demais o senhor. Queria convidar os Jovens Sarados a segui-lo, aqueles que ainda não seguem. Será um prazer. Dá para aprender muita coisa. Os casais que querem buscar métodos naturais. Sim. De planejamento familiar. O doutor tem um trabalho muito brilhante, então super recomendo. E acho que o senhor é uma pessoa que está a serviço da igreja, a serviço de Deus. Conte sempre com as nossas orações.
porque nós precisamos de pessoas assim. Eu acho que o senhor foi um grande achado, falo da minha experiência pessoal, e desejo e rezo para que o senhor continue sempre, sempre fiel e nos educando, nos ensinando. Sim, eu agradeço. Pode falar. A gente quer realmente colocar em oração, né, a sua vida, a vida da sua família, que o Senhor possa realmente... a gente não pode pagar, mas todas as bênçãos do Senhor serão derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Que Deus te abençoe.